na hora de propor uma solução, ele tem que estar bem claro na mente dele que o trabalho do consultor é um trabalho colaborativo. Por que é colaborativo? Porque não é o consultor não vende um produto, né, como se fosse um produto de prateleira de supermercado, né? Você vai lá comprar no supermercado 1 quilo de arroz e 2 quilos de arroz, você vai lá na prateleira e pega e é aquele produto daquela forma que está ali. Não é assim o serviço de consultoria, né? A gente falou aqui no início que o serviço de consultoria é essencialmente trazer uma solução para algum problema que o cliente está enfrentando. E nesse contexto, o consultor ele vai então apontar a solução para aquele problema, mas ele não vai executar. Não é função do consultor executar aquelas atividades que ele mesmo vai propor. Então, num trabalho de consultoria, o consultor ele emite a sua opinião no sentido o que deve ser feito para solucionar aquele problema que o cliente está tendo, define um plano de ação e aí então o cliente vai executar aquelas ações conforme aquela solução que o consultor desenvolveu, né, que o consultor trouxe para a empresa. E aí nesse contexto eu falei que isso é um trabalho colaborativo, porque essa solução ela precisa o consultor precisa chegar nessa solução junto com o cliente. Se o consultor impõe uma solução, porque eu acho que é assim que tem que ser e assim é o melhor para a sua empresa. O consultor ele tem que lembrar que ele está falando de uma empresa que não é dele, ele está falando da empresa do cliente. Então ele tem que ganhar a confiança, ele tem que gerar credibilidade junto ao cliente para o cliente comprar aquela ideia de que realmente aquela solução vai ser a solução apropriada para o problema que ele está enfrentando na empresa. E muitas vezes essa solução apropriada, ela não vai ser exatamente a solução que o consultor trouxe de imediato, né? Então o consultor vai apresentar uma proposta de solução e aí ele vai discutir isso com o cliente. O cliente então vai falar assim, não, mas isso aqui eu não acho que está legal, isso aqui eu concordo, isso aqui não. E aí você conversando com o cliente, talvez até o cliente vai dar uma sugestão também, agregando a sua solução, né, agregando aquela ideia que você teve para solucionar aquele problema. E aí então você vai chegar junto com o cliente de uma forma colaborativa, vocês dois juntos vão chegar numa solução que será a solução ideal. E por que ela é ideal? Não é porque ela seja a melhor de todas, mas ela é ideal porque ela vai ser aquela solução que o cliente comprou como sendo a melhor e ele então agora ele vai se empenhar a aplicar aquela solução para resolver o problema. Porque se não acontecer isso, se o consultor não entender que essa solução tem que ser criada em conjunto, né, de forma colaborativa com o cliente, consultor e cliente, o que vai acontecer é que você não vai ter o comprometimento do cliente de aplicar aquela solução. E se ele não aplicar, se ele não implementar aquela solução, toda a consultoria fica comprometida. Porque vai ser simplesmente, você vai emitir um relatório, aquele relatório vai ficar na gaveta, né, do cliente e nada vai acontecer, não vai haver resultados concretos, frutos daquela consultoria. Se não tem resultados, né, não trouxe solução, né, para o problema, a gente pode dizer que a consultoria não foi bem sucedida.